Olá, estamos começando mais um podcast de arquitetura corporativa. Eu sou Bruno Moraes e vou comandar esse podcast aqui pelo Clube Casa e o nosso patrocinador Ecofon. Hoje eu trouxe um arquiteto, ele foi meu professor na faculdade. Ele tem projetos em escalas assim muito grandes, aeroportos, conjuntos habitacionais, projetos urbanísticos. Então tem tudo a ver com o tema aqui do nosso podcast. Ele vai falar quais são esses desafios, né, de se você trabalhar com um projeto dessa magnitude. Eu queria apresentar o Mário Biselli. Obrigado, Mário. Oi, obrigado pelo convite. É muito prestigioso estar aqui com você. E espero que a gente possa ilustrar e deixe o pessoal inspirado, né? Porque arquiteto, quando fala para arquiteto, é assim, né? Dá mais vontade de fazer arquitetura. E a gente sabe que é uma profissão muito difícil no início, né? Sim. Depois embala, né? Depois então, é difícil, hein? Eu sempre tinha as minhas referências, sempre ia ouvi-los falar, né? Os grandes arquitetos e tal. Então, antes de mais nada, obrigado. Saudar todo mundo, dar um bom dia Obrigado a todos. Você conseguiu um espaço aí na sua agenda. Eu te roubei um pouco das suas férias aí. E eu queria que você se apresentasse um pouco, contasse do escritório, esses projetos, né? Vou fazer uma breve história, assim, do seu portfólio. Bom, a minha vida profissional tem dois lados, né? Interessante isso, né? Eu sou professor em 2 escolas, né? Na Faculdade de Arquitetura do Mackenzie, onde eu me formei, depois mestrei, depois doutorei, né? E também sou professor na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, o curso de Arquitetura e Urbanismo. Sou professor lá há 32 anos. Foi onde você foi meu professor, É lá que eu conheci o Bruno. Depois eu falo dessa relação porque, na verdade, o que mais me caracteriza, né, é a minha ação como arquiteto, né, minha vida de arquiteto. Eu me formei no Mackenzie em 1985 e já em 86 para 87 eu montei o escritório com o meu sócio Arthur Catiborian, que era meu colega de classe, nós estamos juntos até hoje, né? E a gente tem uma atuação muito variada, né? Mas eu te diria que o escritório tem 2 momentos, né? Antes e depois, né? O primeiro momento são os primeiros anos de trabalho, tentando conseguir coisas, né? Participando de concursos, concorrências, sem grande sucesso, né? Porque no início a gente não tem muita experiência, ainda não desenvolveu uma linguagem própria, tá ali, né? Se construindo, né? Mas o segundo momento é a partir de 2004, quando a gente venceu o concurso para o aeroporto de Florianópolis. E a partir daí a gente tinha um projeto de uma escala que possibilitou estruturar realmente uma empresa, né? Um escritório de arquitetura de um porte médio, eu diria, naquela época. E também, vamos dizer assim, criou o currículo, né? Criou o acervo técnico para eu poder participar mais e mais de projetos grandes. Então, eu diria que 2000, a primeira data importante é 85, né? Que é quando a gente se formou e montou logo em seguida a sociedade, e o segundo é quando a gente venceu esse concurso realmente grande, muito disputado, muito importante. E a partir daí a gente se consolidou como uma empresa, né? Então, veja, quando são quase foi o aeroporto? 2004. 2004. Tá. Esse projeto ele acabou de se construir agora, né? Mas é que, na verdade, o projeto que venceu o concurso não é o mesmo que foi realizado. Eu vou explicar essa história quando você abordar esse tema, porque legal. Essa história é longa, mas é muito interessante. Mas antes você já tinha feito projetos grandes, tem teatro, né? Conjuntos habitacionais. O conjunto é mais recente, né? Mas tem escola também. Sim, eu assim, antes, nos anos 90, né, que foram os primeiros anos da gente, fui tentando um monte de coisas, né? Algumas coisas foram projetos importantes, mas não são geradores
de uma empresa, entendeu? Entendi. Mas, por exemplo, nos anos 90 eu fiz aquele prédio dos escritórios de advocacia em Curitiba, que foi um projeto muito importante. A gente ganhou muitos prêmios. O projeto foi publicado na Europa. É daquelas coisas que começa a te dar importância. O edifício mesmo. Né? O edifício. Tá. E eu fiz também um prédio que era para a Escola Coreana de São Paulo, né? Que depois chamou-se Colégio Polilogos, e que é ali no Bom Retiro. E agora acho que está sob a administração da igreja lá, né? Tá. Mas também foi um projeto muito publicado, né? Embora eu te diria que pelas administrações ao longo do tempo, né? Ele foi mudando um pouco e tal. Mas fizemos esses 2 projetos importantes. E no ano 2000 a gente ganhou um primeiro concurso nacional importante, que foi o projeto da Estação São Cristóvão da Supervia no Rio de Janeiro, né? A Supervia é o sistema de trens lá. Esse projeto não foi realizado, mas foi importante ganhar esse concurso, né? Sempre é importante quando você começa a obter vitórias, né? E aí, ali por 2003, 2004, a gente já começou a ter resultados expressivos, assim, a ponto de que em 2004 a gente ganhou o aeroporto de Florianópolis, depois de 2005 que a gente ganhou o Teatro de Natal, que também não foi realizado, mas depois ele foi exibido na Bienal de Veneza. Então, não é sempre perdido. Não foi executado, né? Mas o projeto a arquitetura tem isso, né? Você consegue publicar mesmo coisas que você não construiu, porque a arquitetura é um assunto de ideias, né? Sim. Então, às vezes, não necessariamente você precisa construir para divulgar suas ideias, né? Tem muitos arquitetos que desenharam muito antes de chegar a construir, né? Sim. A Zaha Hadid, por exemplo, ela foi fazer a primeira obra importante dela, já estava com 45 anos, eu acho, né? Mas ela tinha uns desenhos que eram fabulosos, né? Uns conceitos, assim, muito inovadores na época, Sim. né? Bem característico dela, né? Isso é uma coisa da arquitetura, eu te diria. Não, legal. Bom, já que a gente tocou no assunto do aeroporto de Florianópolis, esse aeroporto acho que dispensa comentários. Quem já passou por lá, eu vejo até hoje, assim, nem colega de profissões, pessoas, né, de outras áreas, descem no aeroporto, às vezes põem lá no Instagram, olha que lindo esse aeroporto. Ele ficou realmente muito bonito. Não é a minha percepção, mas de muitas pessoas. E até antes de a gente começar aqui o podcast, você estava comentando que ele ganhou, acho que diversos anos, como o aeroporto mais bonito do Brasil, não é isso? Vou te corrigir, desculpa. Tá. A ANAC tem uma classificação dos aeroportos, né? Tá. Que é por desempenhos diversos, né? Mas ela pauta assim, a sua classificação de melhor aeroporto do Brasil por um sistema do seu score, né? Que é a pontuação de eficiência, de uma série de critérios deles. Mas boa parte da nota também é a pesquisa de opinião junto ao usuário. Então, o aeroporto inaugurou ali de 2019 para 2020, né? Foi no finzinho. E a partir de lá, todo ano, esse aeroporto ganha o melhor aeroporto do Brasil, né? Não falhou nenhum até agora. Isso, o mais bonito fui eu que dei. O mais bonito é um critério assim Foi a minha avaliação um pouco subjetivo, né? Muita gente acha bonito. Sim. Eu não posso falar, porque o artista nunca fala, nunca interpreta a sua própria obra, né? Mas o pessoal tem gostado muito, né? Ele é muito inovador em termos de conceito. Isso se deve, em boa parte, à qualidade do cliente, né? Que era a Zurich Airports, né? E também uma série de coisas que a arquitetura de aeroportos, eu vou te dizer que mudou muito nos anos 2000 e 2010, nas 2 primeiras décadas, né? A primeira foi por causa dos eventos em Nova York, lá do 9 de setembro, né? Que teve um impacto tremendo na questão da segurança. Sim. Então ficou muito desagradável voar. De 2001 a 2010 ficou muito chato, né? Eu me lembro uma vez pousando em Londres, assim, os caras me botaram assim como se eu estivesse sendo preso, sabe?
escaneava você inteirinho, né? Tirava quase toda a roupa, né? Era foi um negócio, uma paranoia. mundial. Então, voar, que era uma experiência muito agradável, muito... Tinha um enlevo, né, em voar, né? Me lembro quando eu era mais jovem, a gente botava paletó para viajar, né? Era um negócio muito bacana. Muito inspirador, né? Você viaja, voa. Isso se perdeu nos anos depois dos eventos ali de Nova York. E ficou chato viajar. Então, a partir de 2010, todo o pessoal envolvido em voo começou a sacar isso. Falou, olha, tá muito chato viajar. É um suplício viajar. Então, a arquitetura foi a primeira que começou a perceber isso e apresentar soluções para melhorar a experiência do usuário. Então, os espaços melhoraram muito e o aeroporto de Florianópolis já entrou nesse contexto da preocupação, assim, do foco na experiência do usuário. De você fazer, de chegar ao aeroporto, passar pelo aeroporto, passar pelo processamento, chegar ao setor embarcado, né, o setor de embarque, ali onde tem a sala de embarque, e entrar na aeronave e fazer isso tudo ser uma experiência, tentar voltar a fazer disso uma experiência muito agradável, muito inspiradora, né? Que a viagem é uma coisa muito inspiradora, né? Então, Florianópolis já entrou nessa... Claro, eu fui aprendendo também. Não, mas né? É interessante se você explicar esse contexto, né? Eu não tinha pensado por esse lado. O que estava acontecendo no mundo e o que refletiu na arquitetura, né? Impacto direto, assim, né? Então, eu comecei a entrar no negócio de aeroportos ali em 2004, já tinha um problema de segurança na pauta principal, né? Mas foi mudando, né? Eu, pelo fato de estar envolvido com aeroportos, eu visitei muitos aeroportos pelo mundo, fui vendo como isso foi se transformando e também fui aprendendo, né? Assim como eu, também todo o pessoal técnico que está envolvido no desenvolvimento do terminal de passageiros e tudo mais. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar. Por exemplo, aparecesse para mim um projeto de aeroporto, eu não sabia nem por onde começar, né? Como que foi isso? Você comentou, fui visitar aeroporto. Eu não tenho ideia nem como que é. É um cliente só que... cliente não, uma pessoa só que você conversava para passar o escopo. Como que foi esse escopo? É uma coisa, imagino, muito complexa, né? O aeroporto é daquelas coisas que tem uma especialidade, assim, no nível de hospital. Você que trabalha com hospitais deve saber, né? Sim. Mas depois que você compreende quais são os principais setores, você começa a entender facilmente como projetar um aeroporto. E você vai ver que, na verdade, ele não é tão complicado. A complicação vem muito mais de como o cliente vai lidar com os custos da obra, os custos de implantação, essa coisa toda, do que projetar a parte funcional em si, né? E o aeroporto ele tem uma sequência de embarque e uma sequência de desembarque, né? Uma sequência de espaços, né? Então começa no estacionamento, depois é o meio-fio, que é uma coisa chave para o aeroporto. Meio-fio, ninguém tem ideia da importância que é aquela, né, quando você chega para o carro e desce com as bagagens. Esse é um ponto central, né? Depois você entra no saguão, ou você compra passagem, ou você faz o check-in, você despacha a bagagem. E aí você vai para o chamado processamento, né? Que é raio-x, passaporte, etc, né? E aí você chegou na sala de embarque, você espera até a hora do seu voo, passa pelo gate, né, pelo portão, entra na ponte de embarque, chega na aeronave. Claro, essa é a sequência de embarque, e a sequência inversa é o desembarque. Para que isso dê certo, tem uma série de espaços que acompanham isso, mas ele não é tão complicado. Eu diria, acho que hospital é mais complicado. E às vezes eu acho que fazer casa é mais complicado que aeroporto. Por quê? Porque os grandes projetos que têm muito impacto de questões técnicas, ninguém questiona muito a arquitetura.
Não existe um questionamento. Ah, por que você fez isso assim, fez isso assado? Né? Porque tudo a gente faz tendo que responder a normas ou IATA, ou ANAC, ou Corpo de Bombeiros, ou acessibilidade. Então, tem muita norma envolvida, né? Então, a questão estética acaba sendo um alívio para todo mundo, porque as reuniões têm 15, 20 pessoas normalmente, né? Então, quando você apresenta um desenho de perspectiva bonito, um croquis, parece que todo mundo fica um pouco aliviado, porque é a parte gostosa, não entra muito em questão, falou dessa reunião, e quem que tá nessas reuniões aí? Tá todo mundo. Tem um monte de gente, pessoal técnico das operadoras de aeroportos, né? E depois tem aqueles que estão envolvidos no projeto, que deve ter umas 15 especialidades, eu acho, né? Total, acho que até mais, né? Dependendo do caso. Tá. Porque hoje você tem especialista de acessibilidade, você tem especialista de bombeiro, você tem especialista de caixilha, de conforto termoacústico, um monte, né? De comunicação visual, até paisagismo, né? Normalmente eu assim, gosto de fazer paisagismo, mas eu faço o desenho conceitual, né? Depois na especificação eu gosto de trabalhar com os paisagistas, tá, né? Eu vou até citar no caso da Castellato, né? Fez muita diferença, chamei o Benito Abud, muito amigo meu. Sensacional. E fez um paisagismo lindo lá. Então tem um monte. Aí depois você tem os engenheiros, né? Hidráulica, elétrica, estrutura mecânica, né? Porque você tem elevador, você tem esteira de bagagem, você tem projeto de engenharia e nisso, aí né? eles vão fornecendo. Eu acho que você foi bem humilde na hora que você falou que é simples comparado com uma residência. Porque assim, na residência, a gente tá convivendo com uma residência, né? Todo mundo, né? Ter uma casa, ou enfim, você consegue medir uma mesa, quanto tem um sofá. Eu não sei quanto mede um avião, quanto que tem a esteira, né? Então, isso que eu tô, é isso que eu tô querendo entender. Como que se aprofundou ali para você conseguir desenvolver esse projeto, né? Você vai se acostumando com esse monte de medidas, mas quando eu te digo que é difícil, que casa é difícil, é porque casa tem muita interação do cliente. Sim, concordo. Não só no projeto, durante a obra. Às vezes você chega na obra de uma casa e toma um susto, né? Falando, meu Deus, o que foi que aconteceu aqui, né? Porque o envolvimento do cliente, ele é complicado de administrar, exato, né? E ainda pior, por exemplo, eu cito que eu fiz a casa de uma das minhas irmãs, né? Como eu tenho muitas irmãs, ele mexe tem a casa de uma delas. Eu fiz essa casa, imagina, em 91 para 90, 91, no começo dos anos 90. E essa minha irmã até, assim, era um pouco mais nova que eu, mas a idade muito próxima. Ela tinha o menor respeito. No meio da obra, ela dava ordem direto pro peão, né? Ela nem passava pelo mestre de obra. Ela chegava pro pedreiro e falava, não, tira essa viada de tijolo daqui, essa parede tá muito alta, sabe? As coisas que eu falava, o que você tá fazendo? Enlouqueceu. E casa tem um pouco essa característica, tem muito embate. É que o cliente corporativo, por si só, quando você está tratando com uma empresa, né? Que é o tema daqui, é o corporativo. É mais objetivo, né? Porque é mais rápido também, vamos dizer assim, porque ele quer a solução ali. Só que tem um grau de complexidade. Por exemplo, uma curiosidade minha, um projeto dessa magnitude, eu imagino que deve ter várias disciplinas de projeto, ar-condicionado, elétrica, coisas que eu acho que eu nem imagino que deve exigir ali de um aeroporto. E você desenvolveu a parte arquitetônica, porque tem muito profissional que está acompanhando esse podcast, né? Alguém passar por um projeto dessa magnitude. Você foi atrás de tudo isso? Ou tem um gerenciador e aí você foi uma peça ali, você forneceu o projeto arquitetônico e o gerenciador foi atrás dos outros projetos? Como que funciona essa... Eu diria que é caso a caso. No caso do aeroporto de Florianópolis, eu fui indicado pela Racional, né, que estava acompanhando o cliente desde a fase do bidding, né, que são as concorrências para concessão, né? E eles que indicaram meu nome e eles fizeram a coordenação técnica. Então, eles foram indicando uma série de profissionais, eles trouxeram calculistas de tudo, né? Estrutura hidráulica, elétrica, ar-condicionado, tudo isso que você falou, né? Conforto conforto acústico. Então, eu entrei numa equipe, né?
Mas a arquitetura era a minha prerrogativa, assim, irrestrita, te diria. Lógico que não entra um questionamento nas suas decisões formais, vamos dizer assim, mas entra um questionamento na hora de especificação, porque isso tem um impacto direto com a parte de orçamento, né, que é muito rígida nesse caso. Mas ali tivemos uma grande liberdade, o pessoal gostou logo dos conceitos que eu fui mostrando no início, né? Então funcionou muito bem, mas são equipes enormes, são reuniões, sim. Eu sempre nomeio um coordenador, né? Porque eu mesmo eu me perco, não tenho mais essa disciplina de ficar fazendo ata de reunião, ficar pensando em todos os detalhes, né? Então Não, eu acho que humanamente não dá para centralizar numa... E tem que ter um arquiteto, né? Coordenador, fundamental. Nesse caso, no caso de Florianópolis, foi uma arquiteta que é a Camila Bevilacqua, né? Ela tem uma empresa chamada Are, e ela foi nossa parceira nesse projeto. Hoje eu estou fazendo outros projetos em parceria com ela. Legal. E eu tive uma coordenadora dentro do meu escritório também, que era a Cássia Moral. Enfim, a gente estrutura a equipe de trabalho, senão eu fico maluco, né, com tanto projeto. E você tinha que aprovar em vários órgãos, assim, ANAC, prefeitura... O aeroporto não tem aprovação de prefeitura. Porque o sítio aeroportuário, ele tem uma autonomia, assim, muito grande. Mas você tem a aprovação de ANAC... E bombeiro, principalmente, é pesada, a aprovação de bombeiro, muito restritiva, né? Acessibilidade, enfim, tem umas 5 ou 6. Vai longe, sanitário, vai longe. Mas eu te diria que nos aeroportos não é tão complicado o problema de aprovações. Às vezes é mais complicado você aprovar o projeto de uma casa aqui que, sei lá, você pega no Jardim Europa, que tem tombamento do Condefat, fica mais complicado do que aprovar o aeroporto. Geralmente, quando tem patrimônio histórico no meio, é que mais complica as aprovações. Embora, assim, com as razões deles, né? Não estou, assim, botando em questão a existência deles, ao contrário, né? Mas estou dizendo do ponto de vista da rapidez das aprovações. Né? Aeroporto tem muito... Você vê que tem... Você vê o governo federal muito empenhado em fazer as coisas acontecerem, né? Então, as aprovações são ágeis, eu te diria, para os aeroportos. Importante, né? Não trava tudo também. É interessante. Bom, como a gente está falando aqui do aeroporto, eu lembrei de um outro projeto seu que eu acredito, você me corrija aí se eu estiver falando alguma besteira, mas eu acho que é o projeto mais recente que tomou uma proporção também grande, que é a Castelatto, né? O pavilhão da Castelatto. Nada a ver e tudo a ver, né? Porque, enfim, Castelatto é um assunto completamente diferente, mas muito interessante, né? Eu acho que o que a gente pode trazer de comum aí é o método construtivo, né? Obra seca, né? Nos aeroportos é fundamental, né? Estrutura metálica, fechamentos, tudo com fachadas ventiladas, drywall, né? Para fazer uma obra rápida, com pouca mão de obra, o mínimo possível, né? A Castelatto teve essa característica também, é uma estrutura metálica. E depois eu pude contar com, assim, vamos dizer assim, toda a variedade de materiais que a Castelatto é especialista, né? Sim. Pioneira, né? Pioneira. Esse revestimento cimentícios, né? Nesse que eles chamam hoje, né, de concreto arquitetônico, né? Mas são peças de concreto, assim, com uma qualidade inacreditável e de uma beleza incrível, né? Algumas vezes eles emulam um material, mas eles fazem hoje tão bem que você não distingue mais o que é concreto, o que é... Sim. Por exemplo... Fica perfeito. Estampas incrível. Ali, né? Imitando... barro, madeira, ladrilho, exato. Pedra porosa. Esse projeto, desculpa te cortar, mas quem não conhece, vale a pena
ou coloca aí no Google, dá uma olhada nesse projeto, que é um projeto bem interessante. A gente tá falando de um pavilhão, mas eu acho que, não sei se pavilhão seria o nome correto, porque para mim aquilo virou um museu. Né? Virou uma galeria, assim. Mas a história desse troço é interessante saber e eu vou contar de novo, né? É que eu estava falando com ele aqui no cafezinho, né? Mas a Castelatto surgiu como cliente em 2017, né? Em princípio, eles me pediram um prédio de escritórios administrativos e que tinha showroom, né? Era um showroom modesto, acho que tinha 150 metros quadrados, não mais que isso. Mas o foco do programa eram os novos escritórios de trabalho ali, do staff, da área comercial, da área administrativa, etc. Né? Passou um pouquinho de tempo, até 2019, 2020. De repente, ele me liga, né, que era o proprietário da Castelatto, e falou, olha, eu vou mudar completamente o foco do projeto. Por quê? A Castelatto é muito envolvida na Revestir. E quando entrou a pandemia... Quem não sabe, Revestir é a feira... Hoje é a maior feira de revestimento do Brasil. Não sei se é América Latina. É Expo Revestir, né? Isso, a Expo Revestir, eu fui lá esse ano. Eu fiquei meia hora só para conseguir parar o carro dentro do estacionamento, que eu já tinha pego o ticket, né? É uma loucura. Virou uma proporção absurda. Virou uma das principais feiras de todas, né? Com certeza. Porque o interesse é muito grande. E a Castelatto sempre teve um papel grande, né? Na Revestir. Mas entrou a Covid em 2020 e foram suspensos os eventos públicos, né? Então, o proprietário da Castelatto anteviu que pelo menos durante 2 ou 3 anos não haveria mais a feira a Revestir, que era importante para eles. Eles faziam grandes estandes na Revestir. Então ele falou, Biselli, faz uma coisa, nós vamos mudar completamente a ênfase desse projeto. A ênfase agora é no showroom. Ele me deu assim, uma área de 100 metros quadrados de escritório, mas um escritório me pediu um projeto ambicioso para o showroom. Mas olha só que interessante, de novo você comentando lá o que aconteceu das Torres Gêmeas, que influenciou no projeto de aeroporto, e agora de novo o contexto, né, mundial influenciando de novo na arquitetura. Né? Como né, os eventos históricos vão impactando, né, na nossa vida. E aí surgiu o desenho de um pavilhão completamente diferente do que eu tinha feito antes. Era um pavilhão de 2.000 e poucos metros quadrados, né? Completamente diferente, focado na tradição modernista de pavilhões, né? Dispositivos. E aí, ele foi sendo construído e quando começou a ficar perto de inaugurar, era tanta visita ao pavilhão, né? E eles mudaram o foco do pavilhão propriamente dito. Virou fortalecendo, vamos dizer assim, a área de showroom dos materiais, né? Eu indiquei uma colega minha, arquiteta de interiores, a Denise Barreto, fez um trabalho lindo lá. E todo o resto, mesmo onde era a área de futuros escritórios, se converteu em áreas de exposição de arte, porque eles se coordenaram com... Eles chamaram um coordenador de... Curador ali? Não é um curador, ele é... Depois eu vou lembrar o nome, né? Tá. Mas ele coordena várias peças de arte vindo de várias galerias. Então aquilo virou assim, um prédio cultural mesmo, né? É claro que a arquitetura... eu já tinha previsto isso. Eu falei, eu vou tratar os materiais como se fossem uma peça de arte, né? Então, a hora que entrou a arte lá, caiu, juntou tudo, né? Juntou e deu o amálgama perfeito. E aí eu fui. Agora teve a inauguração oficial dentro, como um dos eventos da Feira Revestir, né? Agora em março.
eu fiquei pasmo de ver, né? Porque foi uma semana de feira Expo Revestir, né? E que no primeiro dia teve uns 1.700 pessoas visitando, né? E depois, durante a semana, um número praticamente igual. Quer dizer, o pessoal saía da Revestir, de ônibus, de vans, etc. Sim. E visitava a fábrica, e depois tinha um get-together, assim, no pavilhão, que tem áreas, assim, muito gostosas, né? E ele tá numa posição... Ele deu uma... Não é que deu uma sorte, né? A gente, às vezes, chama de sorte o que é sabedoria, né? Ele comprou uma área muito grande quando foi instalar as fábricas, né? Uhum. Mas para entrar nesse território todo que ele comprou, você atravessa um córrego e tem uma mata ciliar muito bonita que acompanha esse córrego, que é o cenário. Depois a gente foi lá escolher o local de implantação, né? E o consenso foi esse lugar que tinha como fundo essa mata ciliar linda, né? Muito bonita. E aí ficou um negócio muito especial, projeto, né? Essa paisagem. Então ficou uma coisa muito especial. Ficou um case, assim, né? Ele tá fazendo muito sucesso. Eu conheço bastante gente que tá indo lá. E é o que eu falei, virou uma galeria, né? Virou. E é legal como que você tratou o produto. Eu não, de cabeça agora, eu não tô lembrando de nenhuma marca, né? Quantas marcas a gente tem de revestimentos, seja o que for, né? Luminárias, louças. Não lembro de ninguém ter feito um pavilhão, algo parecido com muito bonito mesmo. Não, toda fábrica tem o seu showroom, né? Tem, muitas fábricas têm. Mas não nessa proporção. Mas a Castellato, ela percebeu esse negócio. Porque eles tinham showrooms locais, né? Todo mundo tem. Sim. Mas a Feira Expo Revestir, né? A Feira Expo, tô falando uma redundância. A Expo Revestir era o ponto de encontro de todo esse pessoal. Mas o pessoal da Castellato sacou isso. Falou, não vai ter. Vai ter um hiato aí. E eu preciso continuar surpreendendo a minha clientela, porque eles têm todo ano, renovam o catálogo, né? Então, depois pelo fato de estar num lugar muito especial e tal, acabaram que fizeram uma agregou obra... também a marca, o produto, né? Nossa. Eles foram comprados depois por uma empresa grande. Pela Dexco, né? Comprou agora, acho que foi na virada de 2021 para 2022. Castellato foi adquirida pela Dexco, né? Que é gigante, uma empresa gigante. Mas interessante. Aí a arquitetura entrando no marketing, fazendo um negócio, assim, adquirir uma dimensão, já não mais de produto, né? Mas entrando como alguém que tem atuação cultural mesmo, né? Eu acho isso formidável para o marketing da empresa. Acho sensacional. Né? É o que você comentou, né? O quanto que você trouxe de valor, né? Uma coisa intangível ali pro produto e para a marca, com a questão arquitetônica, né? Como que você expôs ali o produto, as obras de arte no final, acho que casou. Ali tinha uma tentação que eu não poderia cair, né? Que é encher a fachada de todos os materiais que eles produzem, né? Pelo contrário, né? No showroom você põe a sua variedade de materiais. Então eu escolhi escolhi 3 produtos, assim, muito neutros, né? Para fazer o pavilhão, mas são produtos deles, né? Senão vira uma poluição visual que, né? Eu fiz a metáfora daquelas... até os anos 90, né? A gente ia nas padarias, né? E a padaria tinha todos os tipos de granito possíveis dentro da padaria. Não sei se você lembra dessa fase. Agora melhorou, né? Mas era muito engraçado. Falando, nossa, como é que o cara... Dá pra você fazer a reunião, ao invés de levar o cliente na marmoraria... Você levava na padaria. Tomou café. Eu falei, a gente não pode correr esse risco, né? De fazer a fachada do prédio ter... Mas isso é uma questão de imposição que acredito que surgiu do seu escritório. É importante também os clientes enxergarem isso, porque eu já fiz corporativo, trabalhei com showrooms de empresa, fiz um showroom de uma fabricante de chapas de MDF.
E eles querem expor tudo, né? Então é complicado, né? Dá pra expor, mas não ali, né? Igual você comentou, no pavilhão. Senão ia virar um carnaval, Lógico, fica carnavalesco, né? E eu acho que até perde a força, se você quer saber. Certeza. Tem um debate que é muito antigo na arquitetura. Muito antigo, eu te diria... É antigo tanto quanto a arquitetura moderna, né? Ou seja, de uns 100 e poucos anos. E quando o arquiteto faz um projeto de museu, como ele calibra a importância da arquitetura e da arte, né? Então, por exemplo, estive agora em Berlim, no Pergamon, né? É um museu importantíssimo, né? Ali de Berlim. Foi projetado a ampliação e mesmo o tratamento do que já existia pelo David Chipperfield, o arquiteto que esse ano ganhou o prêmio Pritzker, né? E o Chipperfield é um clássico, assim, então a arquitetura é muito neutra para prevalecer na percepção as coisas que estão expostas lá, que são coisas dos assírios, dos persas e da arquitetura e escultura romanas, né? Impressionante. Então, essa é uma postura. Eu vou desaparecer para que a arte... Né? Exato. Mas aí, você pega o Frank Lloyd Wright, por exemplo, Frank Gehry, são caras que fazem exatamente o oposto. Exato. Eles acham que a arquitetura é mais importante do que a obra de arte que está lá exposta. Claro que o Pergamon é uma exposição histórica, não é de arte. É de arte, sei lá, persa, mas aquilo é o caráter mais histórico do que artístico, né? Você vai lá para ver as duas coisas se fundindo. E tanto Frank Lloyd Wright quanto o Frank Gehry, como a própria Zaha Hadid, tem muitos arquitetos que fazem do projeto do museu uma arquitetura muito expressiva. Acho que o Gehry O Gehry fez o Guggenheim Bilbao, né? São bem próximos, assim, na questão do expressionismo ali, né? Das formas, né? E aí o Wright, quando perguntaram, mas você, quando ele fez o Guggenheim de Nova York, né? Mas você fez uma obra mais importante do que a obra de arte que vai estar dentro dela? Ele falou, só agora você entendeu isso? Então, esse debate, ele vai permanecer por muito tempo, porque... É complicado, É que assim, eu acredito, ainda o Guggenheim em Nova York, ele tem uma forma muito chamativa por fora, ele vai fazendo uma curva assim, né? As pessoas vão passeando e descendo a rampa. Só que lá dentro, ele é neutro. As paredes claras, né? Ele tem uma arquitetura mais não tão agressiva. Já o Gehry e a Zaha Hadid, você vai passeando, você encontra a janela no formato... Não, você nem olha o que tá lá, né? Tem as obras do Richard Serra, lindas e tal, mas você fica pasmo com a arquitetura. Eu vou te citar aqui uma das coisas que eu gosto muito dentro desse contexto do que a gente está discutindo, é o MASP. E o MASP, ele é neutro. Mas ele tem uma estrutura tão exuberante que não passa despercebido, né? Exato. É tão impressionante aquela estrutura que eu acho que ela encontrou um equilíbrio interessante entre o que é do acervo e o que é do edifício. E até o partido dele de planta é fácil de você encaixar vários tipos de exposições ali. E talvez no Museu da Hadid, você não vai, porque são corredores que afunilam, engordam, enfim. Bom, claro que a noção de museu dos americanos e dos europeus é diferente da nossa, né? O Brasil trata sempre tudo como grandes espaços, né? Eles não, eles vão fazendo sala, depois outra sala, depois outra sala, são conceitos de museografia diferentes. Mas eu acho que a Lina deu o seu recado, assim, para a história da arquitetura. Foi um bom exemplo. É impressionante, né, o MASP. E essa questão do conceito também é uma coisa interessante você ter comentado nesse assunto, porque como a gente está falando de projetos grandes aqui, você entender a característica do local, né?
Eu sempre falo assim, até mesmo em projeto de interiores, você vai falar o branco aqui pra gente, né, que é ocidental, o branco transmite a paz, lá no Oriente, a morte, né? Então, dependendo de onde você estiver, as casas aqui no Brasil, a gente tem a área social, área íntima. Lá nos Estados Unidos, os quartos abrem para a sala. Então, você Sim. tem que se adaptar também à questão cultural ali. Você tem que respeitar isso também, né? Não, Porque às vezes não mais. tem um certo e errado, né? Tem a questão tudo da cultura. Da cultura. Mesmo até abrir a nossa cozinha para a sala, levou quantos anos, né? Só agora isso está aparecendo, né? Porque para nós a cozinha era um lugar fechado. Era quase que um lugar de serviço. Né? Você almoçar na sala de jantar, a cozinha era um negócio de serviço, né? Sim. Levou muito tempo. Agora, com a vida moderna, assim, os espaços cada vez menores, né? Então você tem que abrir a cozinha para a sala, porque vira tudo uma coisa só. Eu acho uma coisa positiva, né? Eu me lembro, fui para os Estados Unidos na época que eu estava estudando arquitetura, eu fui notando isso. Por que a gente faz cozinha fechada, né? Mas chegou aqui, né? E combina tanto com o brasileiro, porque o brasileiro gosta de receber, né? Gosta de receber, então tem tudo combina. A ver a cozinha aberta com o brasileiro. Bom, eu venho de família italiana e a cozinha é o centro da casa, né? Então tudo acaba acontecendo na cozinha. É bom que ela se abra para a sala, porque assim, pelo menos você amplia a cozinha. Mas é isso, você acertou. O brasileiro gosta de receber. E agora uma questão, assim, uma curiosidade minha. Eu tenho um escritório, muita gente aqui que está acompanhando o podcast são profissionais que já tem escritório já faz tempo ou tá abrindo o seu escritório. Eu vejo, vou dar como exemplo o meu, tá? Às vezes entra um projeto residencial, uma reforma de um apartamento. Às vezes eu preciso aumentar a equipe, contratar uma pessoa, mas é uma, duas, né? De acordo, lógico, com a demanda. Sem entrar, talvez, 10 projetos de uma vez, eu vou ter que contratar, sei lá, vamos fazer uma conta de padaria, 10 pessoas, vamos supor. Agora, um projeto desse que a gente está falando, numa escala que, né? Você fez projetos urbanísticos aqui em Engabaú, esse do aeroporto mesmo. Eu acredito que um projeto desse entrando num escritório aumenta muito a demanda. Como que você trabalha com isso dentro do escritório? Insufla, você subcontrata? Como que funciona? A coisa foi, assim, mudando ao longo da história, né? Porque a gente até os anos 2000, eu diria, né? A gente tinha ideia de sempre construindo uma empresa, a empresa vai crescendo e tal, né? Mas em arquitetura, você tem essas variações, né? No fluxo de trabalho, né? Na quantidade de trabalho. Uma montanha-russa, né? É uma montanha-russa. Às vezes você está com um trabalho grande, aí o trabalho acaba, você não conseguiu dar sequência e tal, né? Então, uma coisa que, por exemplo, pelo fato de eu dar aula, eu consigo contratar com uma certa rapidez, né? Então, conheço os alunos, sei quem que está empenhado ali. A fim de quem se formou há pouco tempo, quem está precisando de estágio. A gente tem essa informação. Quando você dá aula, você tem essa informação. A segunda coisa é que eu formei muita gente no escritório que depois saiu e montaram escritórios próprios. E que vira e mexe, eu preciso associá-los ou de alguma maneira formar uma parceria de trabalho. Isso funciona muito bem. Então, e na pior das hipóteses, é muito raro. Eu acho que uma ou duas vezes eu contratei um profissional pronto, assim, em nível de coordenação. Muito raro. Então, o escritório também funciona como uma escola profissional, né? Sim. E então eu conheço muita gente que foram meus alunos ou no Mackenzie ou na Belas Artes. Eu formei muita gente que tem escritório próprio, mas que vira e mexe, colabora comigo. Então, com isso, a gente vai conseguindo se virar. Entendi. Pô, agora tem um caso muito interessante, né? Tem
uma das minhas coordenadoras que se mudou para a Europa, né? Mas ela ainda está me dando consultorias importantes, estando lá. A distância. Então, claro, também aqui o fato histórico da pandemia do Covid trouxe uma realidade completamente diferente, né? Que é você poder trabalhar à distância, fazer reuniões online e tal, né? A gente viu que isso era viável, né? E eu vi que era viável quando eu consegui dar aula de projeto pelo Zoom ou pelo Teams e tal. Sim. Eu gosto muito do Zoom, porque eu consigo desenhar muito fácil em cima. Quando é possível dar uma aula de projeto remota, né? Trabalhar fica fácil também, né? Então, até hoje no escritório, nós não temos mais o expediente integral no local. Agora, não mais pela emergência médica, né? Mas pela facilidade, né? Você evita ficar gastando gasolina, deslocamento. Mudou, né? Então, é uma ou dois encontros semanais, talvez 3, né? Um sistema Mas híbrido. tá resolvido o problema, cada um vai começar a tocar, assim, o desenvolvimento, só me chama se tiver dúvida. Então hoje ficou muito dinâmico o modo de trabalhar, muito tecnológico. E aí fica mais fácil de agregar a equipe também, fica né? fácil. Eu não sei ainda, estou avaliando as coisas da inteligência artificial, não sei o que vai dar. Mas eu acho que ela funciona muito bem para texto. Isso já tenho feito umas experiências boas. Eu precisava escrever um memorial descritivo de um projeto. É uma chatice, né? Mesmo eu tendo formação de doutor e tudo, é como pensar um projeto. Pensar um texto é igual, né? Mas eu tinha dado uma entrevista escrita sobre esse projeto, botei lá. Olha, transforma essa entrevista em texto. Ele fez em 1 segundo. Eu mudei 3 sentenças depois. Revisou. Então, é incrível, né? A gente fica com medo da tecnologia. A gente não sabe o que... A gente não sabe, mas o que eu tenho visto é o seguinte, o computador, ele não cria nada, né? Quem cria é você. Agora, a ferramenta é formidável. A ferramenta é um suporte, né? Você até comentou uma coisa interessante Você falou, às vezes eu tenho dificuldade de encontrar alguém com já a formação de coordenador, né? Você traz algumas pessoas de fora. Isso eu vejo que é muito, talvez, do mercado aqui no Brasil, né? As pessoas às vezes se desenvolvem no escritório quando chega, né, com essa questão de coordenador. Lógico, a gente tem muitas pessoas boas aí no mercado experientes, mas a maior parte acaba montando o seu escritório. Sim. Né? Diferente talvez de outros lugares, por exemplo, a gente pegar nos Estados Unidos, até alguns lugares da Europa, a gente tem escritórios de arquitetura que são grandes incorporações, né? Mas a gente não tem muito essa cultura aqui no Brasil, né? De grandes incorporações de escritórios de arquitetura, né? A gente vê alguns escritórios americanos que têm um braço aqui no Brasil, né? A Perkins & Will. Sim. É uma delas, né? Eu acho que eles estão conseguindo manter a estrutura que eles têm lá, mas não tenho a informação inteira para te afirmar. Eles são um escritório de uma competência incrível, né? O Brasil é diferente porque a demanda é muito variável, eu te diria. É uma questão... Enfim, essa é a realidade, né, do mercado. Bom, Mário, tô vendo ali, o pessoal tá até acenando ali que terminou... Para falar que não é mentira, tinha uma série de perguntas aqui. A gente ia falar sobre projetos como revitalização do Engabaú, que é um projeto urbanístico, escolas, que é o Centro de Educação Pimenta. A gente ia falar sobre Heliópolis também, que ele fez os conjuntos habitacionais. O Mário tem um portfólio gigante. Foi muito bom ter conseguido trazer ele para cá, porque todos esses projetos aqui que a gente mencionou são projetos em escalas muito grandes, né? E é difícil encontrar escritórios que acabam pegando projetos nessa proporção. Então, infelizmente, vai ter que ficar para um próximo podcast. Mas foi muito rico. Acho que agregou muito para quem estiver acompanhando. Eu queria agradecer ao nosso patrocinador, o Ecofon, ao Clube Casa.
Vou deixar aqui meu Instagram também, Bruno Moraes Arquitetura Estúdio, com S. E eu queria te agradecer, Mário, e se passar os seus contatos. O que é mais fácil de ver nossas coisas está no Instagram, que é um pouco difícil. É Bizelli Catiborian, né? Que é o nome do meu sócio Arthur Catiborian. Então é Bizelli Catiborian, tudo em sequência, né? BISLLI, que é o meu nome, depois Catiborian, que é KATCHBORIAN. Catiborian. Legal. O Arthur é meu colega de classe, meu Deus, eu acho que a gente é sócio há mais tempo do que eu sou casado com a minha mulher, e olha que o meu casamento já... É um outro casamento. Bom, então, e se o pessoal também só colocar seu nome no Google, que vai achar o escritório, o site, o Instagram, hoje é tudo, super fácil. Mas queria te agradecer, obrigado mesmo por ter dedicado seu tempo aqui com a gente. Parabéns a você, né? É um ex-aluno aí, triunfando, né? Obrigado mesmo. E pessoal, até a próxima podcast. Até mais.